A paz do Senhor, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, para aprender mais a palavra de Deus. Eu sou o Diácono Belchior, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Uaçã. Nessa nossa pré-aula da IBD, estudaremos sobre o ministério de mestre ou doutor, na lição 10, de 6 de junho de 2021. Contudo, aprenderemos que Jesus, o mestre da Galileia, é o mestre por excelência e que deu a ordem aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século e apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Nosso texto áureo está em Romanos 12, capítulo 12, de 6, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar, haja dedicação ao ensino. E a nossa verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por Ele chamados para edificar a igreja. É como vimos em todos os dons ministeriais de pastor, apóstolo, evangelista, que sempre esses ministérios são para a edificação da igreja. A nossa leitura bíblica em classe no domingo será de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, 6 e 7, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Agora, teremos uma pequena introdução que o ministério do ensino da palavra, ele é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofia e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos capítulo 12, 7 e 1 Tiago 4, 13. É tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então aqui, como nós vimos na introdução, o ministério de mestre requer que a pessoa sempre esteja estudando, se aperfeiçoando. Quanto mais a pessoa aprender, melhor para ela. Eu sempre falo que o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, O aprender sempre é muito importante para nós. E passando para os tópicos, no tópico 1 da nossa revista, fala sobre o tópico 1, sobre Jesus, o mestre por excelência. O mestre da Galileia. Então ele era um doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados de amor às pessoas. Diferentemente dos escribas, ele ensinava com quem tinha autoridade. A verdade emanada da pessoa de Jesus. O que ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus tornava a consciência do acomodado e inquietava o coração do perturbado. Um destaque que eu coloco aqui que o mestre, o professor, como Jesus, tem que amar as pessoas, amar a aprendizagem, amar o ensino e amar também as pessoas. Então não adianta, eu sempre falo, que um dos requisitos de um bom professor seria o equilíbrio, e a felicidade, e o amor às pessoas também. O mestre divino.
Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Ele mesmo, fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então são muitas vezes que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, que o Jesus é o mestre. O mestre da humildade. Nesse tópico aqui, ele vai falar sobre quando Jesus lavou os pés dos discípulos, que foi um das passagens que dá para se notar a humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs águas numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com quem estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era imaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos seus discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. João 6:63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vocês também. João capítulo 13, de 13 a 15. Então, aqui Jesus manifesta a sua humildade e também nos ensina a ser humilde também, a como ser humilde também. Então, devemos ser humildes. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado, conforme Mateus 28, 19 a 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com os dons ministeriais de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Esse dom é uma capacidade sobrenatural do Espírito. Isso significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posterior ensinar. Então aqui nos mostra que para ir, evangelizar e pregar a todas as nações. E que o ensino ele é muito importante, que primeiro a gente tem que aprender para posterior ensinar. Então o que eu aprendo aqui, que normalmente a gente aprende ensinando. Eu já estou no magistério há quase 25 anos e eu sempre
gostei de ensinar, e normalmente você tem que sentar no banco para aprender, para depois ensinar, né? A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa que nos primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinamentos de Cristo, ministrados por ele de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos no lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como o verdadeiro mestre que ensinava, publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial, igualmente, deseja levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que o ministério nunca foi tão necessário. Então, se tem a necessidade, como outrora, né, na igreja primitiva, na nossa época também, nós temos que dar valores aos mestres, às pessoas que ensinam, aos professores, né? Não só na parte intelectual, se desenvolver na parte intelectual, mas na parte espiritual também. Capítulo 3, a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente na igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as quando é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual, e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, para quem é discipulado, quando para quem está discipulando. Então, o importante aqui é que quando se fala em a vocação, a pessoa tem que estar constantemente atualizada, envolvida na obra, querendo aprender mais, né? E quando fala do batizado, discipulado, não é só quando a pessoa convertida vai ser batizado. Tem que constantemente instruir as pessoas. Então, é importante a escola bíblica no ministério, para que todos aprendam e se desenvolvam cada vez mais na palavra de Deus. Os requisitos necessários ao mestre. Apresentamos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer
pessoa com dom ministerial de mestre em nossa época, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria existência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Eu queria destacar aqui que a pessoa ela tem que crescer na graça e no conhecimento. Ela tem que crescer na parte espiritual e na parte intelectual também. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. A importância da leitura é que a leitura e a escrita sempre andam juntas. A pessoa só vai escrever bem se ela lê bem, né? Então, a pessoa tem que ler bastante. Infelizmente, no nosso país não tem-se muito hábito de leitura. As pessoas acham que só porque não querem estudar, né? E acham defeito nas pessoas que estão estudando, né? Então, a, a leitura ela é muito importante para o desenvolvimento intelectual da pessoa, desenvolvimento da rapidez de leitura. Então, esse hábito de leitura, o apóstolo Paulo tinha levado muito a sério esse hábito de leitura, porque ele era um grande intelectual. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas e exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Também tem que ter um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É verdade, é vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Então, o que quer dizer aqui? Que a gente tem que ter a mente e o coração para pregar a palavra de Deus. Agora chegamos finalmente aqui na nossa conclusão, né? E achei bem interessante essa conclusão que diz assim: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Na verdade, que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Eu quero destacar aqui que isso aqui é importante, né? O preparo, a pessoa tem que ter o preparo intelectual e também ter a unção e o poder que vem do alto. Tem que procurar as coisas dos céus, né? É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro
é capítulo 13, 1 Pedro 3, versículo 15. Então, para a pessoa ser bem, ela tem que estar bem preparada, né? E ter um preparo intelectual e o poder que vem do alto. Então, essa foi a nossa conclusão. E graças a Deus, fique em paz, meus irmãos. Até uma próxima aula. Muito obrigado e um forte abraço.